Você vai ver no vídeo de hoje projetos que foram cancelados pela General Motors do Brasil. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha só, a primeira picape derivada de um carro de passeio no nosso mercado nacional chegou em 1978, era a Fiat 147 picape, conhecida como saboneteira. Mas 4 anos antes, em 74, a General Motors do Brasil já pensava num Opala picape, é isso mesmo. Em paralelo a esse da picape, já corria também o projeto da Opala versão perua, que de fato foi lançada em 75, que é a Caravan como nós conhecemos. O Adalberto Bogzan, que foi um engenheiro de designer que trabalhou na GM de 1962 a 2001, disse que no caso da perua Caravan foi mais fácil essa adaptação. Na verdade, tanto o Opala quanto a Caravan são baseados no Opel Rekord, né? E a Caravan já existia lá, eles só fizeram pequenas adequações. E no caso da picape, demandaria adequações mais intensas, mais radicais e também um maquinário mais específico para a produção. Um designer da GM americana veio ao Brasil para dar sugestões de design nesse projeto que era conhecido como Projeto V80. Foi dele, inclusive, a ideia de, na coluna B, fazer uma inclinação, que nas palavras dele daria ao carro o DNA da marca, deixando-a parecida, inclusive, com o El Camino, que era a picape derivada do sedã Impala. O Opala picape, né, nunca chegou a ir para a fase de testes. A ideia foi cancelada antes. Já esse protótipo que nós vemos usando lanternas de C10 na traseira foi destruído logo em seguida, como é de praxe com projetos cancelados. A Chevrolet só entraria nesse segmento no final de 83 com a Chevy 500. Olha, com o lançamento do Chevette em 73, logo surgiram expectativas do lançamento da perua dele, né? Já que o Chevette era basicamente o mesmo Opel Kadett C lá da Opel alemã e já existia a versão perua por lá. Contudo, a Chevrolet optou por desenvolver mais o Opel Rekord C Caravan, que deu origem à Chevrolet Caravan, lançada aqui em 75. Em maio de 1977, a GM do Brasil chegou a importar algumas unidades dessa perua do Chevette, a perua do Kadett europeu, para fazer alguns testes, né, rodar em solo nacional. Apesar da revista Quatro Rodas ter divulgado na edição de junho daquele ano que essa nova perua do Chevette seria lançada ainda no segundo semestre daquele mesmo ano de 77, para substituir, né? Não substituir, mas preencher a lacuna que seria deixada pela Variant que ia sair de linha, aquela Variant antiga. A própria GM desmentiu essa informação, dizendo que as fases de teste e desenvolvimento levariam pelo menos 2 anos até serem concluídas. Esse grande atraso deixou o terreno livre para que a Fiat, por exemplo, pudesse criar, desenvolver e até lançar mesmo o projeto da 147 perua, que foi lançada em março de 1980, que é a Panorama, como nós conhecemos. Já a perua do Chevette, batizada de Marajó, foi lançada em outubro daquele ano, já com o visual do modelo conhecido como bicudo, lançado em 78. A perua Chevette, com o visual do modelo Tubarão, nunca foi oferecida no mercado brasileiro, e o que tem por aí é a adaptação. Tem gente que faz, né? Pega uma Marajó e coloca à frente do Tubarão. Aqui no Brasil, originalmente não teve. Lá na Europa, sim. Lá existiu essa opção, mas aqui no Brasil, não. Olha, aqui algumas histórias vão se cruzando e é natural, já que estamos falando da mesma marca. A linha Opala, no final da década de 70, contava com 3 opções de carroceria: sedã 4 portas, coupé 2 portas e perua, né? Também com 2 portas. Com a chegada da nova linha 80, que foi aquela que ganhou novos faróis, novas lanternas traseiras, nasceu ali uma expectativa do lançamento de novas opções de carroceria. Uma delas foi
a carroceria hatch, que seria lançada em 1981, junto com a chegada do novo interior, né? Já que a restilização de 1980 foi só externa, né? O interior continuou o mesmo de 79. Isso era comum antigamente. Você vê que, por exemplo, a Volkswagen lançou o novo Gol em 87, mas ainda com o interior antigo. O interior novo só chegou em 88. O mesmo esquema aqui com a linha Opala, né? Então o Opala 80, ele é novo por fora e velho por dentro. Olhando as imagens do protótipo, notamos rodas diferentes, bem como as maçanetas embutidas na carroceria, frisos laterais e os bancos dianteiros com encostos de cabeça mais quadrados. Esse protótipo teria sido inspirado num modelo americano chamado Chevrolet Citation X. A ideia não foi adiante e, como todos sabem, em 82 a GM lançou o Monza, inicialmente só como hatch. Talvez tenha sido esse um dos motivos para o cancelamento desse novo modelo do Opala. Acabamos de falar do Monza, eu tô indo pela ordem cronológica. Então, estamos agora no começo dos anos 80. Eu acabei de dizer que o Monza, lançado em 82, chegou só com a carroceria hatch. A carroceria sedã de 2 portas e também de 4 portas chegou só um ano depois, em 1983. Foi justamente a carroceria a sedã a responsável pelo grande sucesso do Monza no Brasil, principalmente ali entre 84 e 86, onde o Monza foi líder de venda por 3 anos consecutivos. Um feito muito primoroso para um carro que não era essencialmente popular. Geralmente, os carros mais vendidos são carros populares. Não era o caso do Monza, que fez realmente um enorme sucesso. Animados com isso, a GM também chegou a desenvolver o projeto J Perua entre os anos de 82 e 83. A GM importou dos Estados Unidos uma perua para usar de base nesse protótipo. Era uma perua de uma das marcas do grupo por lá. Até hoje não se sabe se era uma Buick Skyhawk Wagon ou uma Oldsmobile Firenze Wagon. Ambas têm características parecidas, né? E ambas também eram do mesmo grupo, como eu acabei de dizer. Apesar de serem 4 portas, um protótipo de 2 portas também foi feito, né? E porque era uma estranha preferência do consumidor brasileiro na época. Com a expectativa de lançamento para 85, o novo modelo seria uma opção intermediária entre a Marajó e a Caravan, mas como a história nos mostra, isso nunca aconteceu. O que de fato houve é que a Invemo, decidiu oferecer essa opção de Monza perua, fazendo adaptações em cima de Monzas novos ou usados de 2 ou 4 portas, mas como o custo era elevado, poucas unidades foram produzidas. E aí, você acha que o Monza perua teria feito sucesso? A Chevrolet não lançou, mas a Volkswagen, por exemplo, que lançou o Santana, que era um concorrente direto do Monza, tinha a Quantum, que era a perua, E o Del Rey também tinha a Belina, E primeiramente a Scala, depois virou Belina. Então, eu acho, sinceramente, que a perua do Monza teria vendido bem no Brasil, até teria tido mais sucesso do que a Marajó. A Marajó ficou meio apagada ali na segunda metade dos anos 80. Eu acho que a Monza Wagon teria feito mais sucesso do que a Marajó, é a minha opinião. Olha, o que nós temos que analisar aqui é o seguinte, Os grandes sucessos da GM no Brasil, entre os anos 70 e 2000, são carros de origem Opel. Se você gosta de Chevrolet dessa época, você gosta de Opel, E inclusive a Opel hoje em dia nem pertence mais à GM. Ela foi vendida ao grupo PSA, que é aquela do Peugeot, Citroën, e hoje o PSA foi incorporado ao grupo Stellantis, que é o grande conglomerado ali de marcas, inclusive Fiat e tudo mais. O Corsa chegou no Brasil em 1994, era o Corsa B. Se tem o B, tem o A. O Corsa, na verdade, nós conhecemos, já era o de segunda geração. O lançamento original do Corsa ocorreu em 1982 e é o Corsa A, como é chamado, E ele trazia uma configuração muito adequada, ideal para a década de 80, motor transversal e tração dianteira.
Porém, o Brasil, na década de 80, enfrentava cenários econômicos incertos, uma inflação crescente e o plano de lançamento do Corsa, que chegou a ser pensado, foi cancelado, né? Então o Corsa A não veio para o Brasil, chegou só em 94. Mas é interessante a gente imaginar como teria sido o Corsa A sendo vendido. Parece um Chevette olhando de frente aí, né? Uma mistura de Chevette com Monza. Se você pegar o Cadete dos anos 80, ele também é bem parecido. E seria interessante a gente pensar hoje como teria sido o desempenho de vendas do Opel Corsa A concorrendo com Gol Quadrado, Uno, Escort, né? Mas como a história nos mostra o contrário, fica só realmente na especulação. Olha, a picape do Opala lá que eu falei no começo não foi a única que ficou no meio do caminho. No começo dos anos 90, a Chevrolet vivia um bom momento, principalmente com a linha Cadete, um carro moderno que agradava os consumidores, tanto o Cadete em si, quanto a perua Ipanema. Eles já sabiam que o Chevette já estava quase há 20 anos no mercado e já era sabido que ele ficaria em linha só mais algum tempo até a chegada do novo Corsa. Então, a ideia de uma moderna picape em cima do Cadete para substituir a já cansada Chevy 500 parecia muito boa, essa ideia parecia excelente. Uma carroceria, inclusive, chegou a ser previamente desenvolvida e montada ali, mas nunca foi finalizada de fato. Por algum motivo desconhecido, o projeto foi cancelado e a picape do Cadete nunca saiu dessa fase aí primária de desenvolvimento, né? A renovação da linha ficou por conta da Corsa Picape, que só chegou em 1995. Olha, o clássico Opala, né, que conquistou uma legião de fãs durante os 24 anos que ele permaneceu no mercado brasileiro, basicamente com a mesma carroceria, né? O Opala ele foi sobrevivendo com reestilizações, mas era o mesmo carro. Se você pegar a lateral de um Opala 92 e um Opala 69, você vai ver que as portas são as mesmas, muda só a maçaneta, né? Então era já um projeto antigo e a idade desse projeto ficou escancarada com a abertura comercial, com a chegada dos carros importados que eram muito mais modernos. Então, já no final dos anos 80, a Chevrolet pensava num automóvel para substituir mesmo o Opala. O projeto em questão que eu estou falando é o projeto 1750, que foi desenvolvido do zero. A ideia surgiu a partir de uma concorrência interna feita pela GM, que várias subsidiárias ao redor do mundo desenvolveram minivans que seriam produzidas pela GM norte-americana. Porém, nenhum projeto foi para frente e essa tal minivan acabou sendo feita pela Chevrolet americana mesmo, né? Então, essa minivan também daria origem a um sedã e era justamente esse sedã que a Chevrolet pretendia lançar para substituir o Opala. Se a gente vê fotos desse protótipo, a gente vê que parece um Ford Taurus aí da Chevrolet, né? Um sedã de linhas arredondadas e modernas, se comparados ao próprio Opala. Porém, o projeto acabou sendo cancelado e o substituto do Opala acabou sendo o Ômega, que chegou depois que o Opala saiu de linha em 92. É isso aí, pessoal. Todas as marcas fazem, estudam ideias, projetos que não vão para frente. Não é tudo que é pensado que chega à fase final de desenvolvimento, né? E eu trouxe para vocês hoje alguns dos projetos que foram pensados, primariamente desenvolvidos e que foram cancelados. E aí, eu quero que você comenta aqui embaixo qual você gostaria, qual você acha, aliás, que teria tido mais sucesso no mercado nacional. Eu acho que a perua do Monza teria sim feito grande sucesso. Só não fez, a Invemo não fez sucesso porque era uma concessionária mais local e também a modificação, no final das contas, acabava ficando cara demais e não compensava, né? Então essa é
a realidade. Meus queridos, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!